título, o tema da mensagem está bem alto agora para não ter desculpas. Fundamentos de Deus. Fundamento de Deus, exatamente. E quantos estão estabelecidos no fundamento de Deus aqui nessa manhã? Levanta a mão. Amém. Amém. E quantos foram estabelecidos ontem? Não estava, mas ontem você entendeu que para você ter uma vida cristã vitoriosa, ser um jovem que tem uma vida abundante em Cristo Jesus. E ontem você entendeu através da mensagem que é crendo em Cristo como Senhor e Salvador. Você veio, orou, conversou com Deus e agora sim você foi estabelecido na justiça de Deus. Quantos fizeram isso ontem? Amém. Deus abençoe. Amém. E quantos tiveram consciência? Olha, eu não tinha consciência que eu estava estabelecido na justiça de Deus. Eu não tinha consciência de que eu sou justo agora aos olhos de Deus. Mas ontem, Deus abriu os meus olhos e agora eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Quanto ontem Deus abriu os olhos? Levante a mão para que você pudesse entender onde você está. Quantos aqui? Ninguém. Então vou pregar de novo mesmo. Vou ter que pregar de novo. Não tem jeito não, Michel. Estou brincando, irmãos. Olha, é o seguinte. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Para nós entendermos o norte, a nossa jornada aqui na Terra, como crentes em Cristo Jesus, como jovens em Cristo Jesus, nós precisamos de entender onde nós estamos posicionados, onde nós estamos, onde a nossa fé está estabelecida. É igual o RG. Se alguém perguntar para você qual é o número do seu RG de cor, quantos sabem? A maioria sabe. CPF de cor, nome do pai e da mãe de cor, sua filiação, ou seja, é a sua identidade, a sua impressão digital está no seu RG. Então, na vida cristã, quando nós pensamos em uma vida abundante em Cristo Jesus, eu preciso de entender quem eu sou em Cristo Jesus. Eu preciso de entender a minha posição legal diante de Deus em Cristo Jesus. Lembra ontem que nós vimos sobre, eu ilustrei ainda, que aqui é o quê? O fundamento. Dando exemplo, aqui é o fundamento legal, o fundamento jurídico, em que quem está em Cristo está. Ele não está mais no lamaçal do pecado. Ele não está mais naquela dúvida, será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? Ele não está mais aqui escravo do pecado, o pecado domina ele, Satanás tem influência na vida dele, Satanás domina a vida dele. É aqui uma vida sem Cristo, uma vida sem a vida em Cristo. Mas quando ele coloca a fé em Cristo Jesus, quando ele crê em Cristo Jesus, o que acontece com ele? Eu dei exemplo do Samuel, Deus puxando ele, lembra? Ele entra em uma nova posição, ele está agora em uma posição em Cristo, ele está no fundamento que é Cristo Jesus. Ele está agora em uma posição de favor, ele está agora em uma posição de bênção. Você que colocou a sua fé em Cristo Jesus, agora você está em uma posição de favor diante de Deus. Você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus, você é o filho amado de Deus, você está agora unido em Cristo Jesus. Quantos estão compreendendo? Então, para você entender a vida cristã, para você caminhar a sua vida cristã aqui na terra, e a palavra de Deus escreve que o pouco tempo que nos resta na carne, você precisa de entender aonde você está. Assim como você agora deu exemplo de que você sabe o seu RG de cor, sabe o seu CPF de cor, sabe o nome da sua mãe de cor, sabe o nome do seu pai de cor, sem titubear, você também precisa de entender qual é a sua posição em Cristo Jesus. Aonde você está posicionado, onde você está fundamentado em Cristo Jesus. Então nós vamos entender agora, nesta manhã, um outro passo. Agora que você saiu das trevas
para a sua maravilhosa luz, em Cristo Jesus, unido em Cristo, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Agora que você está nessa posição, entendendo, eu estou em Cristo, eu estou no fundamento de Cristo, eu estou no fundamento da justiça de Cristo, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você está em uma nova vida agora. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Lembra como é que era a sua vida no passado? Eu lembro. Há 23 anos atrás, uma vida na escravidão do pecado, uma vida de dúvidas: será que eu vou morrer? Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Para onde vai a minha alma? Uma vida que não conhecia santidade, mas agora não. Agora eu estou aqui, estabelecido na justiça de Deus. Você também. Agora nós vamos ver nessa manhã o segredo da santidade. O segredo da santidade. Olha só em Salmos 25:14. Salmos 25:14. Abra sua Bíblia ali, por favor. Entender que a base do plano de Deus é a justiça e a verdade. Então eu estou estabelecido na verdade e na justiça de Deus. Amém. Amém. Olha só que interessante que o pastor Marcos acabou de compartilhar conosco. Nós falamos aqui rapidamente sobre a base do trono de Deus. O fundamento do trono de Deus é o que? Justiça e verdade. Então olha só o que Deus fez comigo e com você, jovem. Você que está em Cristo Jesus nesta manhã. Ele nos tirou das trevas, do lamaçal do pecado, uma vida em dúvidas, e Ele nos estabeleceu na justiça dEle e na verdade que é o trono dEle. Não é qualquer juiz, é o Deus Criador dos céus e da terra que nos estabeleceu na sua justiça e na sua verdade. Então você pode confiar nesse Deus. Por isso que Ele disse, Jesus disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem a mim se não for, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então quando Jesus disse isso, Ele disse por quê? Porque Ele era o próprio Deus aqui na terra, proclamando a verdade e a justiça de Cristo. Então, nós hoje estamos estabelecidos na justiça de Deus. E agora estabelecidos na justiça de Deus, o segredo da santidade. Olha só que interessante, eu estava estudando por esses dias, orando a Deus para trazer essas mensagens a vocês. E Deus falou no meu coração sobre isso. Olha só em Salmos 25:14, que a palavra de Deus diz: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Olha que interessante este versículo da palavra de Deus. Nós vamos orar agora e nós vamos dar continuidade. Pai, rogamos a Ti graça e favor. Ajuda-nos, que Teu bendito Espírito Santo abra os nossos olhos, para que possamos entender a Tua bendita e santa palavra. Ministre, Pai, aos nossos corações. Ajuda-nos a entender o que é santidade. Ajuda-nos a entender como podemos viver em santidade. Pedimos que o Teu Espírito Santo flua, ministre aos nossos corações, mostre o que nós devemos aprender. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. E amém. Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, Ele nos deu um ensinamento também a respeito do Espírito Santo. Ele disse o seguinte: quando Ele vier, falando do Espírito Santo, Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Olha só o que Jesus disse. Vamos prestar atenção. Jesus disse
que quando o Espírito Santo viesse, ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Olha só, o Espírito Santo ele veio para convencer o incrédulo e também do pecado de não crer em mim, Jesus disse. Então o Espírito Santo ele veio para convencer o homem incrédulo, o homem que não conhece Cristo como Senhor e Salvador, do pecado de não crer em Cristo Jesus. Então aquela pessoa que é perdida, que não sabe ainda se vai para o céu, se vai para o inferno, que ainda é escravo do pecado, o Espírito Santo ele veio para convencer aquela pessoa do pecado de não crer em Cristo Jesus. Agora, o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você, ele veio para nos convencer de algo, convencermos da justiça. Por quê? Convencermos que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz, e nós vimos ontem, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele, em quem? Em Cristo, fôssemos feitos a justiça de Deus. Então o Espírito Santo, nesta manhã, ele habita dentro de cada um de nós. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente, nas próximas mensagens. Ele habita dentro de nós com um propósito, vários propósitos, mas um deles é nos convencer da justiça, que nós somos justos aos olhos de Deus, e não somente isto. A palavra de Deus fala, o Espírito Santo ele habita dentro de nós para testificar que nós somos filhos de Deus. Como que nós sabemos que nós somos filhos de Deus? Por causa do Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso, para mostrarmos que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele nos convence da justiça. Agora vamos entender sobre santidade. Santidade. É impossível de uma pessoa que ainda não conhece Cristo como Senhor e Salvador obter santidade. Não tem como alguém que ainda não nasceu de novo, não tem como alguém que ainda não experimentou o novo nascimento, alguém que não creu em Cristo, alguém que não é a justiça de Deus em Cristo Jesus, ter santidade. Por mais que ele tente, por mais que ele procure ter santidade, não tem como ele ter santidade, porque ele ainda não recebeu santidade. Porque quando nós cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, ele passa a ser a minha santidade. Eu passo a ser santificado. No momento em que eu creio em Cristo, eu passo a ser santo. Eu sou santo aos olhos de Deus. Agora, esse processo de santidade que nós vamos entender nessa manhã. Qual é o segredo? Há um ponto de partida. A partir do momento quando eu saí das trevas para a sua maravilhosa luz, e eu estou estabelecido na justiça de Deus, eu estou estabelecido na verdade, agora que eu fui justificado aos olhos de Deus, eu estou debaixo do favor de Deus. Qual é o segredo para eu ter santidade? Como que eu posso ser santo diante de um mundo tão corrupto onde nós estamos vivendo? Pastor, missionário João Henrique, é muito difícil viver uma vida santa nesse mundo que eu estou vivendo. O senhor não sabe o que eu passo na escola, o senhor não sabe o que eu passo com os meus amigos, o senhor não sabe o que eu passo quando eu estou com o meu celular na mão, o senhor não sabe o que passa na minha mente quando eu estou sozinho. É muito difícil de ter santidade, pastor João Henrique. Mas qual é o segredo? Qual é o segredo da santidade nessa manhã? Como que eu e você podemos ter santidade verdadeira? Agora, o que é santidade, o que não é santidade? Talvez você pense, será que se eu for lá para a lua e ficar sozinho, eu vou conseguir ter santidade? Pegar um foguete lá na lua, eu acho que eu vou conseguir ter santidade se eu acredito que o segredo de santidade é esse. Eu vou pegar um foguete, eu vou lá na NASA, vou pegar um foguete e vou ficar lá na lua sozinho. Será que santidade seria isso? Será? Será que santidade seria isso? Será que santidade seria, olha,
O celular está me tentando muito. Eu não consigo ficar sem olhar o celular e ver coisas que não agradam a Deus, seja pornografia, seja coisas que denigrem o Espírito Santo. Então eu já sei o que eu vou fazer, eu vou jogar o celular no rio. Será que esta é uma forma é um segredo da santidade? Será que é esse? Não? Não. Será que o segredo de santidade é eu me isolar, ficar sozinho dentro de casa, não vou sair, vou ficar trancado dentro do quarto e não vou mais sair por aí? Vou ser santo. Será que este é o segredo de santidade? Será que santidade está em eu colocar uma gravata, um terno, e eu vou para a igreja todo bonito, e as pessoas vão ver perfumado, e as pessoas vão ver que eu sou santo? Será que isso é santidade? Será que santidade está na sua vestimenta, embora deva ter, mas isso é uma expressão já do coração, nós vamos aprender sobre isso mais para frente. Mas qual é o segredo de santidade? O que é santidade? Interessante, no hebraico moderno, a palavra significa algo interessante. Essa palavra segredo significa, a palavra continua com o significado de segredo e possui a mesma raiz do verbo lestoded, que é contar o segredo. É uma palavra que deriva do verbo yassad, que significa estabelecer, instruir, fundamentar e aconselhar. Este é o significado de segredo. Agora, a palavra santidade, santo, significa separado. Separado. Então, o que já aconteceu comigo e com você já é algo sobre santidade. Nós estávamos no pecado, nós estávamos perdidos e Deus nos salvou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e agora nós estamos separados para Deus. Nós estamos vivendo em santidade. Nós já estamos em uma nova caminhada progressiva de santidade. Agora, qual é o segredo? Se eu já estou em Cristo Jesus, se eu já estou nessa caminhada com Deus, já estou estabelecido na justiça de Cristo, eu já sou filho de Deus. Agora, qual é o segredo de santidade? Como ter santidade nessa geração? Nós vimos o que é santidade e o que não é santidade. Santidade está no coração e na nossa mente e no nosso espírito, queridos. Então nós vemos na palavra de Deus, olha só, como viver em santidade diante de tantas tentações. Você passa por tentações, você passa por dificuldades, como jovem, muitas tentações ao redor do mundo. Mas saiba de algo, aonde você está, no local em que você está, é o local aonde você deve exercer santidade. O local aonde você está é o local aonde você deve deixar com que o bom perfume de Cristo exale. Santidade, como? Santidade no falar, santidade no agir, santidade no pensar, santidade no seu coração. Mas qual é o segredo? Como que você pode fazer isso? Nós vamos ver no decorrer da mensagem. Olha só o que a palavra de Deus diz em Efésios 4:24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha só, queridos, o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Grave bem no seu coração esse versículo, Efésios 4:24. Você percebe que esse versículo conecta até mesmo na mensagem que nós vimos ontem? Preste atenção. E talvez você já vai perceber como que conecta. Efésios 4:24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade.
a mensagem de ontem, conectando mais uma vez com a questão da santidade. Justiça e santidade. Qual é o segredo? Como que eu posso ter santidade? Como que eu posso ser santo? Então nós vimos que não é pegar um foguete e ir para a lua. Então nós vimos que não é ficar dentro de casa, trancado, não posso sair, o pecado está lá fora. Não! Nós podemos viver uma vida santa nesse mundo corrupto. Você pode. Tem vários exemplos na palavra de Deus. José mesmo é um jovem que estava debaixo do favor de Deus, debaixo das bênçãos de Deus, e ele brilhou, e ele viveu uma vida santa ali mesmo no cárcere, e depois trabalhando para o seu chefe, Potifar, ali na casa. Ele disse: não vou pecar contra Deus. Ele teve temor de Deus. Por isso que a palavra de Deus disse que o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Então o primeiro passo para você conhecer o segredo da santidade é ter o temor de Deus. Ter o temor de Deus. E nós vamos ver isso daqui para frente um pouco. Olha só que interessante também em Lucas 1, 71 e 75. Fala também da justiça e santidade conectada, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Então nós vemos que o segredo do Senhor é para com aqueles que o temem. Obrigado, Michel. E Ele lhes mostrará a sua aliança. Simeão, aqui, eu espero que você esteja entendendo da forma que eu estou entendendo. Simeão, aqui, quando ele pegou Jesus Cristo nos braços, como bebezinho, e ele viu aquele bebezinho no seu braço, ele começou a profetizar esses versículos. E olha só o que ele disse: para manifestar misericórdia aos nossos pais e lembrar-se da sua aliança. Nós vimos o texto inicial, que o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Olha só o próximo versículo, em Lucas: e do juramento que jurou Abraão nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça, perante Ele todos os dias da nossa vida. A vontade de Deus para a sua vida, jovem, é que você viva em santidade e justiça todos os dias da sua vida. Todos os dias. Sabe qual é o meu maior desejo, a maior bênção, eu acredito, dos pastores? É quando passa 20 anos, 15 anos, e aqueles jovens, aqueles rostinhos, Michel tirando foto, talvez aqui, o pastor Marcos tirando foto, e daqui 15, 20 anos, esses mesmos rostos que estão aqui, daqui 20, 15 anos, estarão lá na frente, servindo a Deus com fogo, com fervor, proclamando a verdade de Deus em Cristo Jesus. Mas a tristeza também, ao contrário, infelizmente, jovens da minha geração, hoje estão perdidos. Alguns jovens da minha geração que ouviram a palavra de Deus, que ouviram a verdade da palavra de Deus, estão perdidos. E alguns, com tristeza, estão até mesmo na prisão, na penitenciária. Ouviram a palavra de Deus, o que tinha de errado? Ouviram a palavra de Deus sendo pregada por homens de Deus, pastor Jaime e tantos outros homens que vinham de fora, ouviram a palavra de Deus sendo pregada com fervor, e hoje não estão mais servindo. Por quê? Por isso que estamos ensinando vocês, queridos, a importância de estar estabelecido na justiça e entender que vocês estando estabelecido na justiça de Cristo, o segredo da santidade, ela é demonstrada quando você teme o Senhor. E nós vemos que qual é o segredo para se obter santidade e pureza? Qual é o segredo? Em primeiro lugar,
temor a Deus. Nós vimos aqui os que temem. O que é temer a Deus? Você agora está em uma caminhada já na justiça de Deus, debaixo do favor de Deus. Tentações vão vir, Satanás vai tentar, mas você agora debaixo do favor de Deus, e você entendendo, não, eu temo a Deus, eu não posso, eu estava nesse caminho, eu não posso seguir por esse caminho mais uma vez, eu já estive aí, eu sei o que é o pecado, eu temo a Deus, eu estou agora em um novo caminho, eu estou agora em uma nova jornada, eu estou agora nesse fundamento que é Cristo Jesus, eu estou unido com Cristo Jesus, eu não posso mais voltar aqui, eu respeito os mandamentos do meu Pai. Não, você demonstrou respeito a Deus, dizendo não, temendo ao pecado. E o que a palavra de Deus diz? O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. E o que acontece? Deus, vendo o respeito que você tem, Ele derrama graça, favor, para você dizer não, com toda a convicção, sem nenhum desejo de ceder à tentação. Por quê? Porque você é um filho amado de Cristo Jesus. Você é um filho amado de Deus. Então você está estabelecido na justiça. E olha só o que a palavra de Deus diz também. Qual é o segredo dessa santidade? Dependência de Deus. Não há força em você, não há força em mim, para lutarmos, jovens, contra o pecado que tão de perto nos rodeia. Não há força em nós, mas há força no nosso Pai. Amém. Há força em Deus. A palavra de Deus diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Sabe por quê? Porque você está aqui, estabelecido na justiça de Cristo. Você está debaixo do favor de Cristo. Então, o favor de Deus está sobre a minha vida e a sua vida. E se cair, e se pecar, pastor, o senhor está pregando uma mensagem para você perfeito? De forma alguma. O que eu estou dizendo é que agora você está em outro patamar. Você passou da morte para a vida, e vida em abundante. E esta vida em abundância não é uma vida que você vivia no passado, uma vida onde você era escravo do pecado, uma vida onde você não tinha alegria, uma vida onde você não tinha paz, uma vida onde você não tinha santidade. Agora, em Cristo, no fundamento de Cristo, você tem poder, através do Espírito Santo. E se você pecar, se você cair, olha só o que a palavra de Deus diz, 1 João 1,7. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Interessante esta palavra que eu estive estudando, nos purifica. Ela está num presente contínuo. Ela significa que o sangue de Jesus Cristo, ele está constantemente te limpando, constantemente te purificando. Ou seja, quando você peca contra Deus, imediatamente o Espírito Santo já te mostra, e imediatamente quando você tem essa consciência, você confessa e fala com Deus: Senhor, eu recebo o teu perdão, eu recebo a purificação desse pecado, em nome de Jesus Cristo. Você agora está num novo patamar, no fundamento de Cristo. Diferentemente antes, de uma pessoa que não está em Cristo, o que acontece com ela? Ela peca, e ela gosta do pecado, ela tem prazer do pecado, e nada acontece com ela. Não tem nenhum problema. O pecado é tão bom, está tão bom aqui, e no segredo ninguém está me vendo, e você está ali escondido, vivendo no pecado, e está tudo bem. Você vem para a igreja, frequenta os cultos, ouve uma pregação, e a sua vida está normal, nada acontece para te perturbar. Aí você tem que pensar: será que eu estou estabelecido na justiça de Cristo? Será que eu sou justificado em Cristo Jesus? Porque quando você está em Cristo, você está sendo santificado a cada dia. E um acidente que você peca, o sangue de Jesus Cristo
te purifica de todo pecado. A palavra de Deus diz que nós vivemos agora nessa caminhada, e quando Deus diz, eu lhes mostrarei a sua aliança, Ele diz a respeito da sua graça abundante. Olha só o que a palavra de Deus diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 1:2. Então o apóstolo Paulo disse aqui: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Muitas pessoas dizem, não, agora estou debaixo da graça, Deus entende os meus pecados. De forma nenhuma. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, nós que agora estamos debaixo da graça de Deus, não podemos mais, não cabe mais o pecado aqui. Muito pelo contrário, quando nós estamos debaixo da graça de Deus, menos pecado tem e mais santidade tem. É assim que a Bíblia diz. Então, se você quer entender qual é o segredo da santidade, você tem que entender mais sobre a graça de Deus. Quanto mais graça de Deus você está recebendo nesse momento, pastor, mas eu recebi a graça de Deus quando eu recebi Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Sim, exatamente. A salvação é pela graça, mas a santificação também é pela graça, não é através dos meus esforços. E como que eu recebo essa santificação? Dependência de Deus. Dependência de Deus. Senhor Jesus, não há força em mim. Senhor Jesus, eu dependo do Senhor para vencer esses pecados que tão de perto me rodeiam. Senhor Jesus, eu dependo do Senhor para viver uma vida santa nesse mundo. Senhor Jesus, eu dependo da sua graça para viver nesse mundo vil e pecador. Senhor Jesus, eu dependo da sua graça para viver uma vida santa, uma vida pura aos olhos do Senhor e deste mundo. É assim que nós vamos, é o segredo da santidade. Você está vivendo uma vida de santidade? Não precisa me responder. Você mesmo responda para você mesmo e para Deus. Você está vivendo uma vida em santidade. Santidade no coração, santidade na mente, santidade no seu secreto, onde ninguém está vendo. Seus pais não veem. Seus pais não veem o horário que você vai dormir. Seus pais não veem o que acontece quando você fecha a porta do seu quarto e fica com o seu celular na mão, ou com o seu computador, ou com a televisão. Seus pais não veem o tipo de conversa que você tem com o seu namorado, ou até mesmo com os seus amigos. Santidade é o que Deus vê em você, separado para Ele. Santidade é algo que está acontecendo em você, porque você está agora em uma nova jornada, você está agora estabelecido na justiça de Deus, e agora você está caminhando para o céu. E Deus quer nos encontrar puros, santos, na forma de falarmos, na forma de pensar, na forma de agir. É algo natural que flui, que sai de nós, que as pessoas vão olhar, vão ver, nossa, mas que jovem diferente, nossa, mas que jovem diferente, fala diferente, veste diferente, pensa diferente. Há algo diferente quando ela entra aqui. Santidade. A palavra de Deus diz, assim como Cristo nós somos aqui nesse mundo. Nós estamos representando Cristo nesse mundo. Como que você pode fazer isso? Não é através da sua força, mas em Cristo Jesus. Michel, quanto tempo que eu tenho? Acabou? Estou terminando. Para a glória de Deus, alguns meses atrás, eu fui numa padaria próximo da nossa igreja, parei o carro, eu vi uma vaga, e na hora que eu vi a vaga, já entrei rapidamente. E não vi que havia uma senhora que estava dando ré para entrar com o carro. E eu entrei com o carro, e eu sempre andando muito rápido, e saí do carro, a senhora, dentro do carro, ela quase me xingou assim, estava bem nervosa, né? E na hora que eu vi que ela estava querendo entrar dentro da minha vaga, eu falei, senhora, me desculpa, eu estou entrando no carro agora, vou tirar sua estacione. Eu não a vi, me desculpe. Eu falei de coração para aquela senhora, pedi perdão para ela várias vezes. Ela falou, não precisa, ela ficou impressionada com a minha atitude.
de imediato. E ela falou, não precisa, não precisa. E quando eu entrei na padaria depois, encurtando o assunto, entrei na padaria, e ela entrou logo atrás e ela começou a falar bem alto. Olha você, eu estou impressionado com a sua atitude. Se era uma outra pessoa, ia me tratar mal. Você me tratou com uma gentileza que eu nunca vi na minha vida. Eu vi algo diferente da forma que você falou. Muito, olha, você está de parabéns pela sua educação. Então, eu falei, olha, Deus abençoe a senhora. Imagina, eu errei, eu não vi que eu passei e coloquei na vaga errada. Mas eu fiquei pensando, e nessa atitude que não foi algo forçado, mas foi algo espontâneo. Como que seriam as nossas vidas se nós vivêssemos realmente essa santidade que Deus quer que nós vivamos? Dentro de nossos lares, com nossos pais, com nossa esposa, com nossos filhos, deixando fluir o amor de Deus, deixando fluir a graça de Cristo através de nossas vidas. Porque santidade está no trato, santidade está no falar, santidade está no pensar, está na forma que você usa o celular. O celular, na verdade, não deve ser um problema. Tem muitas formas corretas de usar o celular, mas santidade está no temor a Deus. E esse favor, essa graça específica que Deus quer dar para cada um de nós, para termos santidade, para a honra e glória dele, nós precisamos de entregar tudo a Ele, entregar o nosso coração a Ele, reconhecer diante dele, Senhor, eu sou fraco, eu sou fraca, eu preciso do Senhor para viver uma vida santa e uma vida pura aqui nesse mundo. Me ajude, Senhor, e Ele vai te ajudar. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Qual é o segredo da santidade? Resumindo tudo, o segredo da santidade é dependência da graça de Deus. Senhor, aqui estou eu já estou estabelecido na justiça de Cristo, eu já estou em Cristo Jesus, eu já estou crucificado com Cristo Jesus. Agora, Senhor, eu quero ser santo, eu me entrego a Ti, eu me rendo a Ti, eu dependo de Ti, Tu és a minha santidade. Faça de mim um homem santo, uma jovem santa. Faça de mim, Senhor, alguém santo para a Tua mão. Vamos lá. Pai,